Então, em geral, se diz que com 1 ano a criança XYZ, com 2 anos a criança já deveria aquilo outro, etc. Como que a gente encara isso? A gente sabe que esses referenciais são bem importantes e fundamentais mesmo para a gente ter um olhar de se aquela criança, ao longo do tempo, tem se desenvolvido. Mas a gente entende que a data de nascimento e a faixa etária não são determinantes para o desenvolvimento, e isso é um cuidado fundamental, porque existem muitos profissionais ou existem inclusive famílias que ficam lá referenciados de um jeito muito fixo nessas datas e falam, bom, meu filho tem 2 anos, ele não fala não sei quantas palavras, ele deveria falar não sei quantas palavras, então se ele não fala tantas palavras, isso quer dizer que ele tem um problema. A gente encara isso de um jeito muito mais orgânico. E o que a gente costuma olhar é se a criança, em relação a ela própria, tem se desenvolvido, né? Então, chega uma criança aqui com 4 meses que tem tais habilidades. A gente sabe que por volta dos 6 ela pode desenvolver tais habilidades. Não acontece com 6, acontece com 7, acontece com 8. Isso é um problema? Não é um problema. Agora, se a gente percebe que ela não vai adquirindo habilidades, né, ou desenvolvimento físico quanto psíquico, social, aí a gente se preocupa. Isso acontece, isso é bastante raro, né? Assim, são questões pontuais do desenvolvimento que às vezes acontecem fora de ordem, como se tivesse que haver exatamente uma ordem para esse desenvolvimento acontecer. Tem uma lógica, né? A criança segura a cabeça, consegue segurar a própria cabeça antes de sentar, tem uma lógica. Isso não, é uma cadeia muscular. Mas algumas coisas acontecem primeiro e isso não quer dizer que é um problema. Em geral, a gente gosta muito de olhar para a criança em relação a ela mesma e entender que se ela está avançando e adquirindo coisas novas, ela está saudável e ela está bem. A gente estudou muito, a gente tem muita teoria, mas aqui a teoria está a serviço das pessoas e não o contrário, não as pessoas a serviço da teoria. E acho que a gente é bem nesse sentido que a Ju está trazendo, porque tem muitas coisas que implicam o desenvolvimento da criança, né? Um deles, primordial, é o lugar onde essa criança vive. Então, dependendo do lugar onde ela vive, ela vai adquirir algumas habilidades antes de adquirir outras. Se ela está num outro lugar, primeiro ela vai adquirir as outras e depois ela vai adquirir aquelas habilidades. Então, é muito importante que a gente esteja afinado com essa criança, né? Que a gente esteja atento e olhando para essa criança, como a Júlia disse, se ela continua em desenvolvimento e não usar, colocar a criança a serviço dessa tabela medidora, né, de desenvolvimento. Uma coisa que faz nós, mães e pais, olharmos para as crianças para saber se ela está bem ou se não está bem, muitas vezes é a comparação com outras crianças no parquinho, na praça, no clube, não importa. E essa comparação pode ser importante, porque às vezes você não está notando algo que seu filho já poderia fazer ou não, mas em geral ela é uma bobagem, porque cada pessoa é uma pessoa e cada ritmo do desenvolvimento é um ritmo. Aqui a gente gosta muito de respeitar o ritmo de cada criança. O parâmetro de comparação é quase zero, a gente não fica realmente comparando uma criança com a outra no sentido de avaliar a criança. Então, em relação a você, mãe, olhando para uma criança que não é a sua e pensando, puxa, ele já fala, meu filho ainda não fala, nossa, minha criança já ainda não corre, aquela já corre, está com algum problema, e aí uma coisa vai puxando a outra, aí você vai ao médico, você vai no especialista e vai às vezes criando uma questão que não é uma questão, é só um tempo e um respeito, né? Um olhar mais calmo para esse processo de desenvolvimento. A gente não tem um certo e um errado, a gente tem alguns limites, né? Então, se a gente entende que uma criança chegou numa faixa etária X, não vou nem dizer qual, eventualmente, para a gente não gerar mais preocupação, mas e não fala nenhuma palavra, aquilo acende para a gente uma luzinha de observação um pouco mais específica. A gente começa a tentar entender se o contexto não está ajudando a criança a falar ou se tem alguma coisa que está atrapalhando fisiológica ou emocionalmente a criança a falar. E aí a gente vai primeiro fazendo essa pesquisa para depois acender a segunda luzinha e falar, não, olha, tem alguma coisa, ela está precisando de uma ajuda especial, de algum estímulo mais específico, porque tem alguma coisa que está atrapalhando. E uma coisa que a gente gosta de pensar em relação a esse desenvolvimento é assim, bom, tá bom, meu filho ainda não corre,
Isso está prejudicando meu filho? Ou alguma alguma questão do desenvolvimento está ou atrapalhando? Eu, como mãe, gostaria que meu filho fizesse isso e ele ainda não faz. Isso é uma expectativa minha, é importante eu saber. Eu preciso ter expectativas, isso é fundamental para o desenvolvimento da criança também. Mas é fundamental eu saber que elas são minhas e isso não é um parâmetro de certo e errado. Eu gostaria que meu filho já alguma coisa. Isso não quer dizer que ele precisasse fazer, ou talvez para ele ainda isso não seja necessário, não seja um interesse, né? Talvez nem seja o perfil, porque tem muitas crianças, elas têm personalidade, né? Elas têm jeito de se colocar no mundo. Por conta de tudo isso que a gente está falando, aqui no Manduí, a gente não faz comparação de criança com criança. A gente olha para cada um no seu tempo e no seu ritmo de desenvolvimento e faz uma comparação da criança com ela mesma, né? Então, bom, ela chegou no Manduí há um ano atrás. Como ela está hoje, o que ela adquiriu, o que ela ainda está por adquirir. E isso é suficiente, a gente precisa respeitar a individualidade de cada um.